Grêmio, o grupo A, ele é o líder, tem 11 pontos. Só que no grupo B, o segundo colocado tem 12, que é o Caxias. O Inter tem 14, ou seja, o grupo B tem times pontuando muito mais que o grupo A. E o grupo C, que é o grupo do Juventude, tem uma disparada do Juventude. Ele tem 9 pontos a mais que o Monson, que é o segundo colocado. E, aliás, tem 3 times empatados com 6 pontos. O Monson, o Brasil e o São Luís de Ijuí. O Monson é segundo e luta para não ficar no quadrangular da morte. Pois é, ou seja... A excentricidade. O regulamento, assim, na próxima rodada e antes da última, aí a gente vai destrinchar essa coisa maluca. Totalmente. Que tem time que, de repente eu sou segundo. Não, de repente eu vou lutar para não cair. Céu e inferno. Mas nesse momento, tá? Os jogos da semifinal Internacional e, Juventude e Caxias, que é o primeiro na geral, que é o Juventude, com os seus 15 pontos, contra o segundo melhor colocado, que é o Caxias, com 12. E o segundo primeiro, que é o Inter, e o terceiro primeiro, que é o Grêmio. Mesmo que o Caxias tenha mais pontos que o Grêmio, mas é que ele é o melhor segundo colocado. O Caxias, na verdade, vamos supor que o Grêmio só tenha desastres e o Caxias só tenha sucessos. Ele vai ter muito mais pontos e não vai... E vai continuar sendo o segundo do grupo do Inter, se o Inter pelo menos ganhar um jogo. Então, isso é que está se desenhando. Agora, vamos ver o seguinte. O Caxias pode perder esse posto? Em tese, pode, mas é difícil. Pro Guarani. Ele tem o Guarani, ele tem o próprio Ipiranga contra ele, né? Mas aí seriam 2 rodadas, as próximas, muito boas pro Guarani, muito boas pro Ipiranga e ruins pro Caxias. Senão, acho que a coisa está encaminhada. Está bem encaminhado. Essa semifinal vai ser Caju e Grenal, porque mesmo aqui, vamos supor que o Grêmio perca o jogo amanhã, tá? Um desastrão assim, perdeu. Pelo amor de Deus. Ele ainda vai ter mais uma rodada para ganhar e ainda se classificar. Eu só não afirmo o Juventude como primeiro geral ainda. Mas aí troca. Mas aí, se o Juventude for o segundo, aí é Grenal na final. Inter e Caxias, Juventude e Grêmio. Para ser Grenal na final, o Juventude tem que empatar uma das 2 partidas e o Inter vencer as 2 próximas. A certeza é que o caminho do Grêmio já fica bem complicado, né? Porque em tese, e vamos lá, só em tese, é melhor enfrentar o Caxias na semifinal. Acho que tanto o Inter, Grêmio e Juventude preferem ter um enfrentamento contra o Caxias na semifinal. Mas tudo indica que o Grêmio ou vai pegar o Juventude ou vai pegar o Inter. 2 confrontos que não foram bons. O Juventude joga com a Avenida na quarta-feira. Isso. Olha, é fora de casa, tá bem, eu sei, mas é duro de não ganhar do Avenida. É duro, contra vai o ser uma Pelotas surpresa. fora. E com o Pelotas fora. Esse jogo com o Pelotas, o Juventude está jogando muito mais do que o Pelotas, né? A gente viu no Brapel. Mas se o Pelotas estiver lutando para não entrar no quadrangular da morte, é uma camiseta, torcida, enfim. Mas assim, a tendência, gente, é o Juventude ganhar os seus jogos. Pois é. É ganhar, vai ser o primeiro. E o Inter também, a tendência é que ganhe os 2 jogos. Ou daqui a pouco, o São Luís é fora de casa. Né? Fora de casa tem o Yarley como técnico, né? Foi anunciado hoje, né? Vai estrear contra o Inter. Isso é só uma mera curiosidade. Não, é que já aconteceu do ano passado. O ano passado aconteceu de novo. Não, eu sei, assim, então já não é mais nenhuma grande curiosidade. É a segunda vez que o Yarley enfrenta o Inter. Mas o Yarley técnico não é o Yarley jogador. Não, inclusive, ele nem estava treinando. É só uma curiosidadezinha. Ele assim, veio aqui... É só isso, assim, do que eu entendo. Vai jogar contra o Yarley. Ok. Não, e o São Luís também teve 2 jogadores expulsos contra o Caxias. Vai ganhar com o Yarley. Vai perder motivado. Ele é um personagem, né? O São Luís é aquela parada que não perde lá em Juí há 500 anos, né? Não, mas chegou o dia. Então... Teve 2 jogadores expulsos contra o Caxias. O zagueiro Bruno Jesus, eu não me recordo, mas ele tem 2 desfalques severos. Mas assim, pra mudar essa projeção de Grenal na semi... O técnico, ele pegou uma proposta... O Alessandro Teles foi demitido. E aí entrou o Pedro Yarley. Que é diferente do William Campos, que foi contratado por um time de Goiânia. Foi pro Goiânia, se não me engano, né? Isso. Para mudar o cenário, para mudar o cenário que a gente tem hoje, só o Inter tem que vencer as 2 e o Juventude resbalar em uma, daqui a pouco empatar um jogo. Eu não consigo. E aí tem que ver se daqui a pouco o Inter, né, prefere pegar o Grêmio na final ou na semifinal. Eu prefiro um enfrentamento de Grenal na final hoje, porque o Grêmio vai precisar reforçar esse time e a semifinal é daqui
12 dias. Tá, mas eu, assim, pensando com a cabeça do Inter, eu preferiria na semifinal, que o Grêmio não vai ter chance de Exatamente. contratar. Quer dizer, contratar até pode, mas não vai entrosar. Então, O Grêmio tem entendi. 4 Jogar dias. antes. do que dá mais, lá seu, mais uma semana. Sim. É melhor, porque pô, pega, bom, vai ter que jogar contra os caras, joga agora. Assim, o Grêmio tem 4 dias para contratar, anunciar e inscrever jogadores reforços no Campeonato Gaúcho para jogar a fase final. O destino e o desempenho deles, Diogo, nos colocou numa situação que não existe um fugir do outro. Não existe, não, vamos dar aqui vamos dar uma negociada. Não tem negociada, amigo. Vai jogar agora, daqui a, 12 dias. Se tiver semifinal que Grenal, é daqui 12 tem dias. sábado, Não, aí é que- tem uma... Fogo é ter que ir na arena de Tem novo. uma semana que não tem nada. Que função. Não, é que o torcedor do Grêmio do Inter, eu imagino, né, Vini, Keck, enfim, imaginam de uma semifinal que não seja Grenal na esperança de que dê alguma coisa errada com o adversário, como Com o aconteceu outro, com o é. Inter no ano passado, Não, né? é Ó, isso. o Juventude, vai ser na final, perdeu pro Juventude, aí pode na final não pegar um Grenal. E o Grêmio ainda tem a questão da Copa do Brasil, que é antes, Dia que 19. ainda não foi confirmada a data. Dia 19, confirmado. Confirmado hoje que o jogo é 19. antes do primeiro jogo da 19. semifinal, né? Eu Nos acho Estados que Unidos, melhor. o jogo do Grêmio. Eu acho melhor. É longe pra caramba. Eu acho melhor jogar antes do que jogar no meio. Muito melhor. Muito melhor. Do que joga um resultado na cabeça, viaja por um resultado que tem que acontecer porque é só um jogo e volta pro outro. É muito melhor. Tu joga antes, ganhou, perdeu, passa pra cá e pensa Curioso nos pra dois saber a jogos. logística do Grêmio, se vai com Sabe? time misto, se Ah, não como dá é que pra vai arriscar. fazer. Né? Mas Não como dá pra misto, arriscar. Não dá pra arriscar. sei lá. Não tem como. É o Vai São titular. Raimundo, né? Titular. Dá, mas e aí? Ah, mano, mesmo sendo São Raimundo, não dá pra... Os caras jogam por 2 resultados, o time não tá convencendo. O Grêmio Dois foi eliminado ônibus lá atrás. E imagina a pelo crise Mirassol e o Inter pelo institucional. Globo. A crise Ah, institucional mas o foi Mirassol, eliminado. perto do São Raimundo, é o... Não, enfim. mas não era a Série A. Mas tu é eliminado pelo São Raimundo. Olha, o anímico pra É temporada. que o Grêmio né? também não tem um elenco tão farto assim pra poder, vou ir com o time exatamente, reserva, também tem time isso. misto, tem mais isso, né? Exato, tem isso. Cara, eu sinceramente, assim, Vai ter eu tô que com... fretar, vai ter que meter a mão no bolso, até porque do outro jeito não dá pra ir, vai demorar 3 dias pra chegar. Ou o jogo vem mais pra perto, Fretado, né? entendeu? Vai lá e joga e volta e tira da frente. A minha vontade, de verdade, assim, é chegar à coletiva de imprensa e dar um abraço no Quinteiros. Que é impressionante, cara. Toda coletiva o Quinteiros fala de reposições. O Grêmio perdeu. Diego Costa, Soteldo, né? Ninguém sabia que o Jeromel ia aposentar em dezembro. Ninguém sabia que não iam renovar com o Reinaldo. Ninguém sabia. O Kahneman se machucou em novembro. Ninguém sabia que ele ia ficar de fora do gauchão. A gente está em fevereiro, o Grêmio não tem um lateral esquerdo titular, o Grêmio não tem reposição de zagueiro, o Grêmio não tem... Agora anunciou a Muzu hoje para repor as pontas. Ninguém sabia disso tudo, gente. O Grêmio Será precisa... que ele não sabia? O Grêmio tem 4 dias, pois é, mas aí é aquela coisa. Se ele saiu do Vélez dizendo que abandonou o projeto por conta da direção não garantir reforços, eu imagino que aqui Eu não tenho nenhuma dúvida tenham que a prometido direção algo para do ele. Grêmio prometeu um reforço. Ele disse para a direção do Grêmio, eu gosto de jogar assim. Eu vou fazer saída de bola com os zagueiros, eu vou empurrar o volante para frente, eu jogo com a defesa em bloco. Isso aí tá tudo... Eu quero ponteiros extremos, eu preciso de 2 pelo menos para ter competição e tal. Melhores que o Aravena e o Pavão, obviamente. Isso aí tá na cara que ele disse. E a direção do Grêmio ainda não conseguiu entregar. A minha questão do Grêmio é o seguinte, a gente está no Brasil. E no Brasil a pré-temporada é assim, ela é tudo muito urgente. Isso aí não vai acabar Né? bem. Não vai acabar. Então, assim, o que será feito nesse espaço de tempo? Que engloba todo o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho está todo na pré-temporada. Até os reforços virem. Como é que vai ser? O Grêmio, o Quinteiros, ele vai abrir mão de jogar dessa maneira por um plano B? Ou a cada revés o Quinteiros vai dizer, olha, eu quero zagueiro, eu quero ponteiro, eu quero zagueiro, eu quero ponteiro. Mas a gente chegou a discutir isso com o Cudê, lembra? Isso aí não vai acabar bem, Diogo. Então, assim, eu Mas acho que talvez... Porque, assim, foi muito fácil ontem o Inter. O que o Inter fez ontem, né? Muito claramente, o Inter... Ontem. Desculpa, anteontem, no sábado. O Inter fechou lá a linha de passe, fechou a linha de passe pro Vilhaçante, que joga mais adiantado, pro Cristal, a bola ficava com os zagueiros, e aí, com as linhas... Juventude é a mesma coisa. A mesma coisa, com as linhas de passe fechadas, uma bola invertida pro Aravena, pelo Rodrigo ali, uma bola invertida pro Mas Pavão. vamos lá, Até então. do Vamos lá. Grêmio. Então, assim, Vamos ele vai ter que ter uma alternativa. Vamos destrinchar essa história. Vamos destrinchar Alternativa. essa história. Né? Tá, o Inter fechou as linhas de passe, ok? O Inter fechou as linhas de passe, ponto. Mudaria o quê
Mudaria o quê? Eu traria o Vilhaçante. Calma. Mudaria o quê? Tô te respondendo. O Inter fechou as linhas de passe. Isso. Você disse antes que o Inter marcou o Vilhaçante, fechou as linhas de passe. Então você tem linhas de passe fechadas, e isso o Inter fecha contra o Flamengo também. Não é porque é o Grêmio. É que o Vilhaçante está O jogando mais Inter adiantado. joga assim. O Inter não faz pressão lá na saída, o Inter faz fora de casa, nos jogos que são considerados os mais difíceis, os maiores. Ele não pressiona lá, ele faz uma meia pressão e joga em transição. A transição do Inter é mortal. E a gente viu isso no primeiro tempo do Grenal. Cada transição, tinha aquela novela, cada mergulho é um flash. A sensação de Cada gol. cada o Wesley transição, perdeu um gol cada incrível. transição é o seguinte, e aí? Vai ser com a direita, com a esquerda? Foi até ruim pro Inter isso. E aí, como é? Porque parecia assim, vamos definir como. Na primeira transição, ela acontece lá pelo lado esquerdo. Eu acho que é o Bernabé ou o Wesley que cruza uma bola e o Borré não chega no tempo. O sim. Grando não chega na bola. Era só, se ele chega um pouquinho antes, o Borré, acho que é o Borré. É o Se Borré. ele chega um pouquinho antes, ele chapa a bola dentro do sim. gol sem marcação. Na primeira transição. Agora, voltando a esse assunto, que está aqui em Porto Alegre muito forte. Que ele gosta dos zagueiros construtores. Tá, ok. Tu pega o zagueiro maior craque do mundo e bota ali no time do Grêmio. Tá? E aí a bola sai com esse cara. O que vai mudar se o Inter continuaria bem marcando as linhas de passe e segurando o Vilhaçante? A mecânica, para mim, é o grande problema. A mecânica toda. E não o discursinho pronto. Não. O Inter fechou aqui, aí a bola vai no zagueiro que não sabe jogar e ele faz o quê? Ele bota para fora a bola. Talvez o Vilhaçante não saiba fazer essa função. O que eu faria na emergência? A questão é a mecânica que não está funcionando do Grêmio. Porque o Inter, sem fazer pressão, deixou o Grêmio em maus O lençóis. Inter não fez essa pressão lá em não cima. fez. Isso chamou a atenção, porque num jogo no Beira-Rio, por exemplo... Não, mas é que ele joga assim fora. Não, isso que eu tô dizendo. Mas eu acho que isso também amenizou um pouco os estragos concordo para o contigo, Grêmio. concordo. O Inter abriu mão de fazer essa pressão lá em cima, porque se o Inter faz essa pressão em cima, claro, se o Grêmio escapa, teria mais espaço, claro. Mas com a qualidade que tem E os o Grêmio zagueiros teve do alguns país. Mas espaço é por pra isso que eu tô escapar. falando de plano B, assim, emergência melhor. plano B, Até sim. tu trazer Plano jogadores. B, Porque plano assim, C. eu lembro quando, eu acho que foi o próprio Renato que falou com o Roger, com o Arce, que treinou o Vilhaçante. Ele disse, olha, o Vilhaçante tem que jogar com o campo de frente. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que jogar com o campo à frente. Ele não está jogando dessa maneira. Não sei, daqui a pouco é isso, ele não se enquadrou ainda nesse modelo de jogo e de se movimentar para dar a opção de passe para o zagueiro fazer isso, né? Que é o que acontece, né? O Vitão tenta fazer isso no Inter, porque tem que arriscar um passe ali. Outra coisa que eu não consegui... Então, daqui a pouco, ele precisa voltar a essa função dele, Outra porque coisa ele que está eu meio não perdido ali. consegui entender, e aí, vendo o jogo lá de cima, que é de onde vocês veem o jogo quando estão vendo pela cabine, que ela fica bem em cima lá, né, na área, eu passei a vida inteira vendo o jogo ali de baixo, que o cara vê outras coisas, né? O Grêmio, com a dificuldade do menino, do Vieri, os jogadores do Grêmio não tinham a percepção e a decisão de preservar o menino Sim, mas isso aí, e ele mudar o lado e começar com o João Pedro, que é um jogador experiente, forte e que estava bem no jogo. Foi bem no Mas jogo. isso, João Porque Pedro. no lado dele estourava tudo, porque os caras vêm a 200 por hora o lado dele. O lateral direito que joga contra o Inter, o cara já entra meio assim, meu Deus, alguém tem que me ajudar. Porque para o sair com os Bernabé zagueiros... passa voando e o Wesley, ele poderia ser corredor de 100 metros. Ele tem corpo de corredor de 100 metros, o Wesley. Quem já teve a chance de ficar com ele perto, ele tem corpo de corredor de 100 metros. Aí, gira e tenta sair com outro cara, não. Toda a bola no guri. O guri não consegue. Mas é isso que eu estou dizendo. O Grêmio, inclusive, começava com E ele. foi o primeiro tempo inteiro isso. É que é assim que o Quinteiro Tá, mas joga. aí- Sai não. com os zagueiros Tá, e os então ele laterais. começa errado. Então, mas não, ele mas tá é isso que eu tô errado, dizendo. gente. Não, Mas gente. alguém tem que falar começa também. do outro lado daí, Ele olha tem só. que estar errado. Olha só, Ele olha só. aceitou contra o Juventude, Olha só. ele não mudou o time, e quando mudou, ele mudou errado. E contra o Inter, ele aceitou o jogo do Inter o jogo inteiro. Assim, o técnico do Grêmio, nos dois grandes testes do Grêmio, ele aceitou. Ele levantou as mãos, esse é meu time, esse é meu modelo de jogo. É o que eu tô dizendo. Ele abriu Por mão do isso que meio eu campo. acho que até ele receber jogadores para eventualmente fazer isso melhor, sei lá, um volante que não o Vilhaçante, que esteja acostumado a jogar um pouco mais de costas, que se movimente e receba uma bola no zagueiro, que sai jogando. Ele vai ter que encontrar uma outra maneira, porque o campeonato está acontecendo. O Campeonato Gaúcho, ele é todo nesse cenário assim difícil.
Então, assim, ele não tem lateral esquerdo ainda. Ele sai com os 2 zagueiros e os laterais. Ele fica girando. Bom, se ele botar a bola lá no Vieri e alguém Vocês lembram apertar, que a gente vai falou ter de- problemas, entendeu? Mas isso foi o primeiro tempo inteiro. Pois é. Mas